Geração de volta, hoje entrevistando a Lu e o Vitor Kassad, irmãos quadrinistas aqui de Minas, que estão bombando no cenário nacional. Aqui, eu vou mostrar antes da gente começar, a gente estava falando do Maurício de Souza, olha que capa maravilhosa. Essa vai ser a próxima edição, o Vitor? Pois é, esse é um projeto novo. O MSP50, aquele que eu falei no bloco anterior, ele é uma revista que chamaram 50 artistas para fazer, teve uma continuação, teve uma terceira parte, então ao todo foram 150 artistas que mostraram sua visão dos personagens. Aí uma agora, delas é aquela do primeiro bloco, né, que nós mostramos. Isso, exatamente, foi a primeira edição. E a partir de agora estão chamando esses artistas que participaram desse projeto para fazer histórias maiores, que no MSP50 a gente tinha um espaço de 5, as histórias podiam ter no máximo 5 páginas. E agora cada um desses personagens, desses artistas, vai ter uma revista inteira para ele, de 70 páginas. E a gente vai fazer a primeira, a gente está na primeira leva, são quatro revistas muito diferentes. Bonito. E a gente vai fazer essa que é a primeira graphic novel da Turma da Mônica mesmo. Legal, né, gente? Olha como é que eles ficaram, Cascão, Cebolinha, ficaram super bacanas. E a gente falando um pouquinho desse universo dos quadrinhos, a gente sempre, geração, conta a história de um jovem que pretende seguir a mesma carreira do entrevistado. Mas dessa vez, a gente aproveitou o Festival Internacional de Quadrinhos, né, que este ano homenageou o Maurício de Souza, e fizemos uma reportagem especial mostrando o universo dos quadrinhos lá. Vamos conferir. Cada um tem o seu jeito. A Mônica é nervosinha, gosta de bater Cebolinha, não pode pegar no Sansão. A Magali come muito, Cebolinha fala errado, o Cascão não gosta de tomar banho. Até hoje eu tenho umas revistinhas, eu morro de ciúme de quem pega dela, adoro. As histórias que eu mais gostava era do Cebolinha com o Louco, que é um pouquinho diferente das outras, né, da Mônica e tal, porque eram umas histórias mais malucas, você ficava sempre pensando como é que o Cebolinha ia escapar daquilo. Quase todo mundo que mora no Brasil ou gosta de desenho cresceu lendo Turma da Mônica. O trabalho nosso serve também para mostrar que tudo é possível nos quadrinhos. Você pode escolher temas, tipos, estilos, editores diferentes, mas o quadrinho é meio mágico, é uma varinha mágica que faz com que a gente misture uma técnica que é igual cinema, igual pintura, igual escultura, igual programa de televisão. Você mistura tudo que permite que do quadrinho também nasçam filmes. Você vê os filmes de maior sucesso hoje são baseados em personagens de histórias em quadrinhos, né? Quando eu vou desenhar, eu imagino que eu estivesse filmando, então eu me imagino como um diretor, então essa ligação com o cinema também eu acho interessante. O que fascina as pessoas no quadrinho é quase um instinto. Se você pegar aquelas pinturas rupestres que você via do Homem da Caverna, aquilo basicamente é quadrinho. Então não tem uma maneira mais fácil de você contar uma história do que um desenho. É um mundo que é criado, né, dentro de alguns quadros. É mais pelo mundo de fantasia que ele proporciona. E você pode desenvolver uma história muito interessante dentro do seu próprio universo que você criou ali. E sonhar em ter alguma coisa parecida com super-heróis também é muito legal. O ideal que eles passam de honestidade, de justiça também é muito bacana. As imagens, elas encantam, né? Elas sugerem um mundo dentro da cabeça do leitor, porque entre um quadrinho e outro, quem cria a história é o leitor. Não é que nem um filme que tem imagem também, mas o cara senta lá e vê o filme. A história em quadrinho, o leitor precisa querer virar a página, ele sente essa vontade de querer saber o que vai acontecer, ele sente essa criação da história acontecer como se ele fosse parte daquilo. Ele pode passar horas prestando atenção no desenho, ele pode reler uma frase de novo e de novo. Então eu acho que tudo isso cria uma experiência de leitura que é muito, muito forte. Trabalha um pouco das artes plásticas, ele insinua
música, né, tempo, ação. O quadrinho, para muita gente, ele vem a ser um material de estudo, um material de trabalho, um material de educação. O quadrinho tem um apelo popular muito forte, porque ele não tem uma aura em volta dele que afasta as pessoas, igual alguns tipos de arte gostam de ter uma certa aura de exclusividade. Os quadrinhos nunca tiveram isso, sempre foi uma coisa aberta, feita pelo povo, para o povo, e é muito acessível de ler, não só pelo texto, mas as próprias imagens, a linguagem do quadrinho é muito inclusiva, assim, para a criança que está se alfabetizando, por exemplo, a mistura de texto e imagem é muito sedutora, assim, e que hoje em dia a gente tem quadrinhos sofisticados suficientes para acompanhar a pessoa para a vida toda, assim. Este último desenho aí é bem conhecido seu, né, Lu? Sim. A Lu lançou essa mixtape aqui, né, que são um compilado de 4 histórias, são histórias bem, olha que bonitinho o quadrinho. Nós mostramos ali, né, Lu, um pouquinho bem romântico mesmo, como você disse, né? Sim, é bem sonhador. E uma coisa que eu acho interessante é essa coisa de falar só com a imagem, né? Só com um desenho, transmitindo, não precisa escrever nada, né? Só o desenho já fala o que eles falaram, das possibilidades do quadrinho. E aqui nós temos o que o Vitor lançou, que foram os 2 livros, né? Isso. Que é o do Ottoni e o Valente, Valente para Sempre, né? Isso. Essa aqui é um compilado das tirinhas do Valente? Isso, tem 1 ano e meio de tiras que saiu aí, é o que eu chamo de a primeira temporada do Valente. E aqui no do Ottoni é uma história fechada, não são tirinhas, é uma história contínua. São 2 histórias, na verdade, elas têm 2 tons bem diferentes, assim. E eu fiz especialmente pro FIC, agora eu tô vendendo pela internet também, mas ela é só... Não tem na internet, nem em jornal, em outro lugar, a história. É só o quadrinho mesmo, só a revista. Agora, aproveitando falando um pouco do que a gente vê, essa movimentação do FIC aí, né, que várias pessoas começam a se interessar pelos quadrinhos e tudo. Você é professor também, quer dizer, existem espaços para as pessoas que se interessarem dos quadrinhos e desenhar? Como é que é, Vitor? Sim, acho que nem eu falei, foi o meu caso. Veio primeiro o interesse de ler quadrinhos, né? Como falaram na reportagem, o quadrinho é muito acessível. Você não precisa de ter um aparelho para você colocar ele, tipo um videocassete, um DVD, nada do tipo. É a revistinha, o papel tá lá na sua frente, na sua mão. Sempre vai cair uma revista na sua mão, então é só você precisa ler e se apaixonar por aquilo. E sempre vai ter um quadrinho feito para você. Existem vários tipos de quadrinhos diferentes, dependendo da fase da sua vida, sempre vai ter um quadrinho que parece que é feito para você. E você começa lendo quadrinhos, gostando de quadrinhos, e quem quer fazer quadrinhos, geralmente vai começar em casa, pegando folha, dobrando, fazendo. Mas existem um pouco de técnica nisso, existem alguns macetes, alguns segredos. Você dá aula em Nova Lima, né, que você falou? Eu dou aula em Nova Lima e na Casa dos Quadrinhos também. As 2, em Nova Lima é um curso de quadrinhos, dura 1 ano, né, são turmas grandes, de adolescentes mesmo. E lá eu falo de tudo um pouco sobre quadrinhos. E a gente ensina um pouco de desenho, mas mostra que o quadrinho você tem espaço para qualquer tipo de desenho. Não tem um jeito certo de você desenhar. Você tem que saber contar a sua história através dos seus desenhos. Como você mesmo falou aí. Né? Você falou, isso, né? A escola é gratuita, chama Escola Casa Aristides. Tá vendo? Tem espaço bacana para quem quiser fazer, né? Nós vamos agora para o intervalo. Novamente, não falamos dos Los Pantozelas. Vamos ouvir o terceiro bloco falando dessas tirinhas que são bem bacanas. Ladies Comics também, né? Um pouquinho, né? Vamos para um rápido intervalo, já voltando, falando do universo dos quadrinhos aqui de Minas.